Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, sinceramente, esse vídeo é um dos vídeos que eu nunca imaginei gravar aqui pro meu canal, porque eu nunca nem cogitei uma possibilidade dessa. Mas como vocês viram aí no vídeo, eu participei de uma entrevista na rádio daqui da minha cidade e foi, assim, muito especial. Foi muito especial, foi muito diferente de tudo que eu já fiz aqui no YouTube. Foi uma experiência, na verdade, única, maravilhosa, incrível, uma experiência que é inexplicável. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu sei que foi uma conversa muito incrível, foi uma conversa muito edificante para todas nós, para as pessoas que ouviram. E eu gostaria de trazer isso aqui para vocês, pra gente deixar registrado como foi esse dia. E que eu tenho certeza também que existem mulheres aqui no YouTube que precisam ouvir essa mensagem. E aí, então, eu vou colocar aqui pra vocês alguns trechos, um pouco da entrevista, um pouco do que foi a entrevista, porque eu sei que será edificante para muitas pessoas aqui também. Eu espero que vocês gostem de acompanhar, que vocês gostem desse tipo de conteúdo, porque eu estou muito feliz, estou muito realizada, eu estou muito grata a Deus por estar onde eu estou hoje, por poder usar a minha voz para ensinar outras pessoas, para dar uma palavra de ânimo, às vezes, para alguém que está numa situação difícil, uma situação complicada, e dizer que tem mais coisas por vir, dizer que você, mulher que me assiste do outro lado, que você também é forte, que você tem uma força inimaginável, só basta você crer nisso, só basta você conhecer isso. Então é isso, eu espero que vocês gostem, fiquem até o final, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que de costume, mas tenho certeza que vai valer muito a pena. E o tema dessa entrevista de hoje foi: donas de casa podem se sentir realizadas? É um tema muito interessante, um tema que eu gosto muito de falar. Então, fique aí, assista a entrevista e depois eu volto pra gente conversar mais. Porque a partir de agora entra no ar esse bate-papo de toda semana, né? De toda terça-feira. A Bru Santos está aqui com a gente e ela sempre traz uma convidada especial no Papo de Rainha, né, Bru? Seja bem-vinda, Bru, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde pra vocês que estão nos ouvindo. Olha, Deus, como eu tô aprendendo, hein? Tá pegando jeito, hein? Tá aprendendo. No primeiro programa, gente, eu falei boa tarde pra vocês que estão nos assistindo. Mas também assistindo, porque o pessoal tá acompanhando pela live. Tá ao vivo. Então, sejam bem-vindas a esse papo muito gostoso que a gente vai ter aqui hoje com a Ellen, a nossa convidada. Bom estar aqui, eu fiquei muito feliz com o convite da Bruna e é uma honra, eu tenho certeza que esse papo será edificante para todos nós. Bom, eu queria primeiro que você apresentasse a Bruna pra gente, né? Quem é a Bruna, pra quem tá em casa, talvez... Bruna não. A Ellen. Quem é a Ellen? Né? Quem é a Ellen, pra que o pessoal de casa possa conhecer a Ellen, né? Ellen Portela. Então vamos lá. Antes, né, de passar pra ela, eu quero falar um pouquinho pra vocês do que a Ellen é pra mim. Porque muita gente não sabe, mas eu conheci a Ellen na igreja. Foi quando eu vi ela Na verdade, não foi pela primeira vez, né, Ellen? Que a gente meio que estudou juntas, né? Só que quando eu tive a oportunidade de ver ela novamente, a gente já tava um pouquinho mais velha. Foi uns 2 anos, né? Belíssima, vovozinha já, vovozinha. Pra quem não sabe, eu tenho 23, a Ellen tem? 21. Muito velha, nossa, muito velha. Gente do céu, eu até bengala essas meninas. Até chegaram aqui de bengala, viu, gente? Cadeira de roda. Gente, mas a gente se conheceu, a gente tinha uns 12, né, Ellen? Sim, 12 anos. Então foi muito diferente a gente se ver depois, tipo, na fase adulta, né? Então, quando eu conheci a Ellen, a gente se viu na igreja. E foi muito especial pra mim. E esse é um dos motivos que eu trouxe aqui a Ellen, pra vocês conhecerem ela da forma que eu conheço e também da forma que eu vou conhecer a partir desse bate-papo, que tem muita coisa que a gente vai saber sobre a Ellen hoje, né, Ellen? Mas eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu lembro que, só um adendo, eu lembro que quando a gente estudava juntas, né, eu sempre via você, assim, na escola, tudo, mas a gente não era amiga, a gente não tinha um contato. E aí, quando eu te vi na igreja, e a primeira vez que eu fui fazer a sobrancelha lá no seu estúdio, eu falei pra você, né? Eu falei assim, nossa, Bruna, eu sempre quis muito ser sua amiga. Eu não sei se você lembra disso, mas eu falei. E aí depois as coisas foram acontecendo, a gente foi se aproximando. Então, tá aqui hoje pra mim é muito especial, com certeza. Eu fiquei muito feliz com o convite. Ai, eu vou chorar, gente. Tô muito emotiva, de verdade. Mas então, vamos lá. Primeiro, Ellen, eu quero te perguntar, quem é você? Bom, eu sou a Ellen e
Eu sou a Ellen, eu tenho 21 anos, faço 22 mês que vem. E eu casei com 20 anos. Eu sou pedagoga, me formei recentemente, sou pedagoga. E recentemente também eu comecei a trabalhar com as redes sociais. Inclusive eu tenho um canal no YouTube, que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então essa sou eu. Eu sou dona de casa, casei há pouco tempo. E tô aí, em busca de sempre melhorar, sempre ser a minha melhor versão. E fazer o que eu puder fazer de melhor. Legal. E um dos temas de hoje que a gente vai abordar aqui é o principal. É sobre ser dona de casa, né, Ellen? Porque é algo que eu admiro muito a Ellen pela idade dela e por tudo que eu conheço da história dela. É esse zelo pela casa, esse zelo pelo casamento. E é diferente, né? Porque hoje em dia é muito difícil ver mulheres novas com esse zelo tão grande pela família, pelo lar. E é uma coisa que eu admiro muito em você. E é por isso que a gente trouxe esse tema tão importante para as mulheres que estão em casa, que muitas vezes dedicam a sua vida, dedicam o seu tempo para tudo isso, elas verem como é importante sim essa trajetória, né? Da mulher também na família, da mulher na casa, da mulher do lar, cuidando de todo mundo. Sim, inclusive é um processo, né? Uma trajetória, como você mesmo falou. Hoje eu consigo levar com muito mais leveza, só que no começo do meu casamento, por exemplo, não era assim. Era bem difícil era mais difícil do que é hoje e era tudo muito novo, né? Na verdade, a gente tem medo de tudo aquilo que é novo pra gente, porque a gente não conhece. Então a gente tem muito medo, muito receio de muitas coisas. E aí nessa trajetória, faz 1 ano e 5 meses que eu estou casada. Eu aprendi muita coisa. Eu sei que é pouco tempo, né? Quando a gente para pra pensar em alguém com muito mais tempo de casamento. Mas durante esse 1 ano e 5 meses, eu aprendi, assim, muitas coisas, muitas lições. Que foi ali num momento difícil mesmo, sabe? Que eu pude aprender. E hoje eu estou em um momento diferente. E eu acredito que aquilo que eu passei serve para muitas mulheres. Para muitas pessoas que estão passando por isso e também é difícil. Então, justamente por esse motivo, eu fiquei tão feliz com o convite. E por ser esse tema, que é um tema que eu gosto muito. E eu acredito que quando a gente passa por algo, a gente tem uma propriedade maior para falar sobre aquilo. Porque a gente passou. E tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou dizer para vocês são coisas, são lições que eu realmente passei e eu pude aprender muito com cada uma delas. Muito legal. E uma coisa também, uma curiosidade que eu queria trazer pra vocês é que a Ellen, ela falou que faz 1 ano e 5 meses, né, Ellen, que você tá casada. Gente, pra quem não sabe, eu e a Ellen, a gente casou no mesmo dia, no mesmo horário, né, Ellen? Sim. Gente, no mesmo dia e no mesmo horário. Sim. Eu achei o máximo, porque no mesmo dia já era coincidência. Era no mesmo horário, foi demais. Inclusive, quando alguma de nós esquecemos, a gente lembra a outra, né? Olha, hoje faz mais 1 mês de casamento. É verdade. No caso, a Ellen quis ser modesta, mas né? Não quis falar isso. Ela não quis falar, mas praticamente sou eu que sempre esquecia. Eu e meu marido, tá, gente? Mas ele lembrava mais que eu. Mas agora, vocês estão melhorando? A gente tá melhorando. Porque a Ellen, ela posta, daí eu vejo, daí eu posto também. É verdade, gente. Sim, é verdade. Isso. Porque, nossa, eu sempre esquecia da data de casamento, mas quando eu vi a Ellen tava lá comemorando, hoje eu faço meu aniversário. Tá vendo? Por isso que é bom casar no mesmo dia que outra pessoa. Tem um lembrete diário. Tem um lembrete. E era isso, gente, que eu quis, né, trazer um pouquinho sobre essa curiosidade entre a gente. Mas agora a Ellen falou que no começo foi um pouco difícil pra você, né, Ellen? Como que foi essa adaptação, tipo, de uma jovem... as pessoas ao seu redor, o que elas falaram pra você quando você disse que você ia casar? Sendo tão jovem assim. Bom, algumas não receberam tão bem, né? Mas eu não me importei muito com isso, eu confesso. Mas eu sempre tive a minha mãe do meu lado, que é a minha maior incentivadora de todas, é ela. E ela sempre conversou muito comigo e ela sempre me apoiou. E era um desejo meu mesmo, eu sempre quis casar nova, casar cedo. E aí, então, as pessoas, algumas aceitaram tão bem, outras nem tanto, mas a maioria foi um comentário positivo. E o que facilitou pra mim, como eu disse, foi ter a minha mãe ali do meu lado, que sempre me deu o suporte que eu precisava. Então, foi basicamente isso. Mas o começo, como você falou, como foi essa transição, né? De jovem, agora casei. E muda tudo, né? Completamente. E como eu falei no começo, eu tinha muito medo. Porque a gente tem medo daquilo que é desconhecido pra gente.
E aí eu não sabia como fazer, não sabia o que fazer. Cada um falava uma coisa, eu escutava comentários que eu ficava assustada. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? E agora? E era muito difícil, porque na época eu ainda fazia faculdade. Sim. Então eu estava na época lá dos estágios da faculdade. O que acontecia? Eu acordava cedo, saía de casa pra trabalhar. Aí eu tinha 15 minutos pra almoçar e pra entrar no meu outro emprego. Era 15 minutos só o que eu tinha. E era muito corrido, muito assim. Então eu entrava no segundo serviço, saía às 6 horas. Aí quando eu saía às 6 horas, eu chegava em casa umas 6h20 mais ou menos. E entrava às 7 na faculdade, então era super corrido, né? Eu chegava em casa da faculdade umas 10h30. E aquele momento era o primeiro momento que eu chegava na minha casa pra olhar de fato. Sabe, o que tava acontecendo, o que tinha pra fazer, pra ver o meu marido, pra estar ali, de verdade, 100% presente. E o maior desafio que eu enfrentei durante esse tempo, assim, foi a adaptação. Em parar pra pensar, ok, como que eu vou fazer que isso funcione? Como eu vou fazer que tudo isso dê certo? Sim. Porque num dia eu tava com a minha mãe, por mais que eu ajudasse… É muito diferente. É totalmente diferente, né? E aí eu casei e tal, tudo isso. Então o maior desafio foi esse no começo. Sim. E poxa vida, como que isso vai dar certo? Por mais que eu sempre contei com a ajuda do Breno, do meu marido, é diferente. Eu me sentia responsável. E eu queria também, claro, fazer aquilo que eu tinha pra fazer. Então, foi meses e meses, assim, nessa rotina totalmente cansativa e exaustiva. E apesar das coisas da casa, também tinha eu, as minhas necessidades. E então, conciliar tudo isso foi muito difícil no começo. Eu imagino, porque eu também, quando eu casei, eu levei um pouco mais de tempo pra eu me organizar tudo assim, porque nem quando eu era solteira eu era organizada. Então, quando eu casei, gente, foi muito difícil pra mim. Eu acho que o maior desafio que foi pra mim no começo foi essa parte que não chega nem a ser conciliar os afazeres, sabe? Mas era a adaptação de um novo. Por exemplo, conviver com uma pessoa, dormir com uma pessoa, acordar e organizar a casa de um jeito. E a pessoa, no caso, era o contrário. O Pedro era organizado e eu era desorganizada. Depois inverteu, eu comecei a ser muito organizada e ele desorganizado. Que eu acho que ele pensou, Bruna, arruma, então, né? Não preciso ser tão organizada agora. Então foi, tipo, muito difícil pra mim nessa parte. Pra vocês tiveram muita dificuldade, assim, em questão de morar junto, sabe? De ter duas pessoas, de duas criações diferentes e tendo que conviver, né? O dia todo. Sim, com certeza. E geralmente uma pessoa casa com a outra que é totalmente diferente, né? Então eu sou assim, eu falo muito, eu falo alto, eu falo rápido e eu sou sempre ligada nos anos 20. E meu marido você conhece, né? Ele fala calma, Tadinho. é tranquilo, é no tempo dele. Então, essa assim foi a maior adaptação. E aí também na parte de organização eu sempre fui muito organizada. Inclusive na casa da minha mãe, ela sempre me ensinou isso. Então eu gosto das coisas organizadas, das coisas limpas, cada coisa no seu lugar. E meu marido não era muito assim. Porque não era, né? Enfim. Mas aí cada um foi pegando um pouquinho do outro, sabe? E hoje em dia eu sinto que a gente tá numa sintonia nesse quesito, sabe? Sim. Eu aprendi a ser mais, ok, não precisa tá tão mais leve, acelerada né? agora. Tem momentos que precisa ser como eu, tem momentos que precisa ser como ele. E é importante que a gente ache esse equilíbrio aí. E na organização acaba que pega um pouco do outro também. Então, assim, no começo foi difícil. Eu acho que foi isso que aconteceu, então, comigo com o Pedro. Porque eu acho que ele pegou um pouquinho da minha bagunça. Com certeza. E eu peguei a organização dele. Porque foi muito difícil. Acaba pegando. É verdade. Ellen, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas entre tudo isso, o seu maior desafio, se você pudesse resumir em uma frase, qual frase seria? Meu maior desafio foi fazer com que desse certo. Eu sempre quis que tudo funcionasse ali e sempre desse muito certo. E pra você equilibrar ali todos os pratinhos, porque tem essa questão da pessoa ser totalmente diferente de você, tem os seus afazeres, tem você, nós como mulheres. Sim. Então o maior desafio foi fazer isso dar certo todos os dias. Esse, sem dúvida, foi o maior desafio de longe. Assim. Eu acho que é o maior desafio praticamente de todos os casais hoje em dia. Tanto que, infelizmente, muitos casamentos acabam por não ter a vontade de fazer dar certo. Porque é muito difícil, gente. Hoje em dia, muitas pessoas, logicamente, têm casos isolados, mas a maioria das pessoas com quem eu converso, que eu tenho contato, separei. Tá, mas por que você separou? Nosso jeito não dá certo. É aquilo que a gente vê muito sobre o relacionamento líquido, né? Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca vi. Como assim? Que antigamente, a gente para pra pensar nos nossos avós e tudo mais, era totalmente diferente o casamento.
né? Os problemas, eles lidavam de uma forma diferente. Era mais paciente, era mais bondoso. E agora, na nossa geração, eu sinto que é muito líquido, é muito instável. Ai, tá bom, o que aconteceu? Não deu certo, pronto. Não é assim, sabe? Você tem que parar, você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que ver o que tá acontecendo. Então, eu sinto muito isso, que as pessoas, elas estão cada vez mais, como pode dizer, substituindo coisas e pessoas, quando na verdade não é sobre isso, né? E pessoas, tem pessoas que confundem, né? Que pessoas, eu digo assim, mais puxado por cônjuge, né? Que é difícil, gente. Eu acho que ninguém casa pra separar. Eu acho que ninguém casa pra... não deu certo, vai cada um pro seu canto. A gente tava até conversando, né, sobre o Uber que te trouxe, tadinho. Gente, a Ellie tava falando que ele tinha um terreno, né, Ellie? Sim, onde eu moro era o terreno dele, ele vendeu, né? Ele vendeu, depois ele separou e dividiu tudo. Eu acho que não só emocional, mas também... Eu acho que em todos os quesitos, quando a gente casa com uma pessoa, a gente perde muito mesmo. Tanto, por exemplo, quando lá no início do meu casamento, eu e o Pedro, a gente brigava... Eu acho que o que mais doía, gente, de verdade, era o coração, sabe? Lá dentro, eu falei assim, nossa, mas é como se fosse, como não? Quando a gente casa, a gente vira um só. Sim. E parece que uma parte nossa sai, tipo, cadê a minha outra parte? Volta se aqui, o casamento não tá bom, parece que nada tá bom. Você já reparou? Tipo, quando você não tá bem com seu marido, com o Pedro, parece que nada tá bom, parece que nada flui. E é muito assim, né? Então, uma coisa que até o pastor Carlos falou pra mim esses dias, e muitas pessoas falaram, você não pode ter a separação como uma opção dentro do seu casamento. Porque senão, quando tem um problema e você tem essa opção, é lógico que você vai pra ela, é a mais fácil. Então, pra que você vai querer resolver? Pra que você vai querer conversar, dar um jeito, se tu tem uma opção ali, fácil acesso? Então, a separação, eu acredito sim que ela não deve ser uma opção dentro do casamento. E aí, faz com que os casamentos durem aí, né? E dê certo, que é o objetivo. Sim. E uma parte também que eu acho muito legal falar é sobre, entrando mesmo nessa parte de separação, sobre a questão de quando a gente resolve aquilo que tá machucando, que tá ali causando um impedimento entre os dois, o relacionamento se torna 1000 vezes melhor quando você passa por aquela barreira, né? Sim. E é desafio, gente. É como se fosse tudo na nossa vida. A gente vai passando níveis, né? Tanto no casamento, profissional, na nossa casa, psicológico. Tem barreiras e a gente vai passando. E cada vez que a gente passa, a gente vai aumentando o nível e, consequentemente, as coisas começam a se tornar melhores. Eu falo isso por experiência própria, que lá no início do meu casamento, eu e o Pedro, a gente passou por um processo muito difícil e que a gente achou que uma opção era separar, né? Não sei se já aconteceu com você, mas a gente olhando assim para a situação parecia que não tinha para onde ir. Foi? Por muitas vezes a gente achava que a única solução era ignorar limite. Tem embaixo. Voltamos, gente. Problemas técnicos da nossa live, mas retornando. Muitas vezes a gente achava o quê? Que a única solução era separar. E não era, gente. Diante daquela situação, o que estava acontecendo? A gente estava com um problema e que, pra gente não passar por aquele, vamos dizer, desgaste de aceitar que a gente não é perfeito, eu acho que seria como se fosse um atalho. Então, quando a gente resolveu, não, vamos lá, vamos conversar com o pastor, né, que a gente tem esse apoio da igreja, e vamos lá, vamos conversar. Então a gente foi, conversou, ele falou assim, cara, vamos resolver, vamos fazer assim, assim, assado. Quando a gente teve uma coisa que eu acho muito legal falar para as pessoas que estão assistindo, lá no início a gente tinha muito defeito, né? Como eu e tanto o Pedro. E a gente teve que fazer uma lista. Eu acho que você fez essa lista também. Você fez também? Gente, eu acho que todo mundo da igreja lá, da Fonte da Vida, fizeram essa lista. Você faz uma lista que o nosso líder Átila, ele falava muito pra mim e pro Pedro. O Átila e a Andresa, que hoje eles não são nossos líderes, mas eles eram. Eles fizeram, a gente ia lá, Átila, o Pedro não sei o quê. Daí o Pedro, a Bruna não sei o quê dele. Gente, cadê a lista? Daí a gente não fez ainda dele, então faz. E nessa lista, gente, a gente tinha que colocar... O Pedro colocava os defeitos né? Os meus defeitos que ele achava que era defeito. E eu colocava na minha lista os defeitos dele. E a gente tinha que orar pelo defeito
Quer dizer, a gente pegava, depois trocava a lista, ele me dava a minha lista, eu dava a lista dele, e eu tinha que orar pela lista dele. Ou seja, eu tinha que falar assim, Deus, gente, de verdade, foi muito difícil pra mim. Porque eu pegava a lista assim, falava assim, Deus, me ajuda a não ser egoísta. Deus, me ajuda a não ser chata. Gente, era tão difícil, porque eu falava assim, no começo eu falava assim, amor, mas eu não sou isso. Dele, amor, você é? Daí o Pedro, amor, mas você escreveu que, sei lá, eu sou, sei lá, grosso, mas eu não sou grosso. Eu falei assim, amor, você é grosso. Então, gente, foi muito difícil, mas isso transformou o nosso casamento. Sim, e eu creio que tudo, absolutamente tudo que a gente passa é pra ensinar outras pessoas. Brandon e eu também tivemos uma fase bem complicada, bem difícil mesmo, que a gente falou, não dá mais, sabe? É o ápice, assim, não vai ter como. E aí Deus nós passamos, né, por um processo de restauração muito forte. E hoje, quando a gente para pra pensar na nossa família, né, ele e eu, assim, nós vemos o quanto hoje nós somos fortes, o quanto nós somos restaurados por Deus. E se naquela época a gente tivesse falado, não dá, tchau, sabe? A nossa família não existiria mais. Então tudo que a gente passa é pra fortalecer. E hoje, quando a gente tem alguma desavença, a gente para e pensa, ok, estamos passando por isso, mas olha o que a gente passou lá atrás. Será que é realmente necessário? Será que isso é tão importante assim? Será que isso é, sabe? Olha o que a gente passou. Então a gente vai se fortalecendo todos os dias. E por mais que no momento seja difícil, é necessário. Eu acredito que seja necessário pra gente se fortalecer cada vez mais como casal, como família. E faz parte, né? Sim. Não tem como ser tudo mil maravilhas. Né? É verdade. Tá fazendo parte. Só dando um alô aqui, ó, pras pessoas que estão na live com a gente assistindo. A gente falou do Átila, né? Uhum. Ele tá aqui, ele falou assim, tô aqui ouvindo. Oi, Átila. Ele tá aí ouvindo. Estávamos falando de você. Mas é isso, gente. E também pra vocês que estão ouvindo a gente. Tá sendo um papo muito importante, muito edificante, eu creio, que é uma direção de Deus. Porque nada que a gente passe, ou nada que a gente escute, ou nada que aconteça é à toa, né? Não, tudo é um propósito. Ô, Ellen, se você pudesse dar um conselho para as pessoas hoje que estão passando por algum momento difícil, tanto na sua casa, no seu lar, no seu casamento, de uma forma geral, assim, o que você falaria? De acordo com todas as experiências que você teve, ruins, porém, pelo outro lado, foi boas, porque causou o amadurecimento de vocês. O que você falaria para essas pessoas? Sem dúvidas, isso não é a última coisa que vai acontecer com vocês. Eu lembro... muito motivacional. Se tá ruim, se prepare que vai ficar pior. Eu lembro que quando eu tava muito, muito mal assim, eu cheguei pra uma pessoa, pra minha chefe, e aí eu contei pra ela, e aquilo pra mim parecia o fim do mundo, assim. Aí ela olhou pra mim e, tipo, ouvindo, claro, que eu tava dizendo, e aí ela falou assim, Ellen, calma, isso não vai ser a última coisa, tipo, tem mais por vir. Porque quando você tá num momento ruim, tu acha que é o fim, tu acha que não tem uma saída, mas tem, sabe? Tem momentos bons pra vir, tem muita coisa boa pra vir. Então não é porque um momento é ruim que tudo é ruim e que nada, sabe? Tipo, vale a pena. Não, é só uma coisa ruim. Continue pra onde você tá indo, foque no que realmente importa. Foque no alvo, sabe? Na sua família, esse presente que Deus deu. Então foque nisso, não fique se atentando às coisas pequenas. Claro que essas coisas a gente não pode fingir que são insignificantes, mas de fato, como você falou e deu risada, mas é verdade, não é a última coisa que vai acontecer. É verdade. Tem muito mais por vir, entendeu? É verdade. E uma coisa que eu queria abranger agora, sobre a relação do casamento, né? Que o casamento foi Deus que criou. Sim. É uma bênção que Deus nos proporciona a viver com o nosso parceiro, né? E para os homens com as nossas parceiras, que foi algo que Deus instituiu pra gente poder usufruir de tudo aquilo que Ele colocou de bom pra gente ter dentro de um casamento. E hoje em dia, o que mais o inimigo ele pega pra bater de frente é a família. Porque se ele desestruturar a família, ele desestrutura tudo. Eu falo isso porque, infelizmente, eu vim de uma família que durante muito tempo foi casada. Porém, quando eu tinha 16 anos, os meus pais se separaram. E, consequentemente, abalou todo mundo, entendeu? Abalou nós, como filhos, que era eu e mais meus 2 irmãos. Abalou o casamento, né?
porque veio deles. E isso causou muito problema que até hoje a gente sofre com as consequências, tanto os meus pais e tanto a gente, entendeu? Porque querendo ou não, faz falta. Muito. Eu falo isso porque o meu marido, ele vem de uma família onde os pais dele estão lá, casados, tem uma estrutura familiar, e eu vejo assim, eu olho. Logicamente, meu pai, ele fez tudo que ele podia fazer por mim. Minha mãe, ela fez tudo que podia fazer por mim. Porém, eu vejo assim, nossa, que bom fosse se, tipo assim, não tivesse acontecido vários problemas, entendeu? Várias coisas que machucaram. Eu digo assim, desde criança, não agora, porque graças a Deus estão felizes, cada um com a sua vida. Porém, a gente sofreu na época, entendeu? Então, o plano do inimigo hoje em dia é destruir as famílias. É destruir as famílias, porque destruindo as famílias, o que vai restar, entendeu? Nada, porque destrutura tudo, né? Absolutamente tudo. Então, é um presente mesmo, sabe? O casamento. É bom casar, gente. Por mais que as pessoas, né? Não sei se você já ouviu, se já falaram alguma coisa pra você sobre isso. Mas pra mim, muito se falou sobre isso. Mas casamento é bom, casamento é ótimo. Tem ali os seus momentos ruins, mas nada tira o brilho, o valor do que realmente é isso, sabe? Você construir uma família. Então, isso é realmente maravilhoso. Sim. E muitas pessoas também falam sobre que o casamento... pra que casar? O que você acha disso, Ellen? Um tema polêmico. Pra que casar? Muita gente me perguntava inclusive minha avó, quando eu falava assim, vó, eu vou casar, dela, pra que você vai casar, menina? Precisa casar não, besteira. Ela fala desse jeito, eu acho que ela só parou de falar porque eu casei. Mas ela se controlou. Não, mas hoje em dia mudou. Pra que ter filho? Precisa ter filho não, entendeu? Porque veio algo, não é culpa dela. Nossa, minha avó é uma pessoa maravilhosa. Mas foi por causa de experiências que ela teve quando era casada com meu avô, que hoje é falecido. Foi muitas experiências ruins, que vamos dizer assim, que abalou a visão dela sobre o casamento. Exatamente, isso é que muito acontece. As pessoas têm a experiência dela e acham que a nossa vai ser do mesmo jeito. Só que não é... Opa, tô fora. Não é assim, sabe? Não funciona assim. Então, a experiência da pessoa é a experiência dela. E se ela quer ou não casar, é uma questão dela, sabe? Da mesma forma que eu quis. Então, se eu, Ellen, quis, tá? Sou eu, Ellen, me casando. Da mesma forma que eu não tô indo dar taco na vida da pessoa, acredito que ela também não tem esse direito de vir e fazer isso comigo. Principalmente tendo como base ali uma experiência ruim que talvez ela tenha tido. É a experiência dela. Cada um tem a sua jornada, a sua experiência. E cada um é cada um, né? Então não se compara. É verdade. Ô, Ellen, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Sobre a sua percepção de ser dona de casa. Porque, consequentemente, depois que você casou, você adquiriu, vamos dizer assim, que responsabilidades do mesmo jeito que o seu marido adquiriu outras responsabilidades, que não é mais um menino, né? Agora ele era um homem. E do mesmo jeito que quando a gente casa, deixa de ser uma menina e começa a se tornar uma mulher. Sim, exatamente. Como eu falei pra você, no começo era um peso, né? Que eu não conseguia ali administrar todas as coisas, a adaptação era um pouco complicada. E aí eu tinha um sentimento de insatisfação. Falei, gente, não é possível que seja só isso. Não é possível que casamento seja só isso. Você trabalha, faz as coisas e pronto. Não é assim. Então esse sentimento de insatisfação fez com que eu desejasse mudar. E aí eu comecei a falar, opa, peraí, tem mais. Não é só isso. Então foi onde eu comecei a buscar conhecimentos, buscar formas e testar realmente no meu casamento o que funcionava e o que não funcionava. Porque eu acredito que eu não tinha um conhecimento de quem eu era, Ellen, esposa, sabe? E aí eu achava que eu era qualquer coisa, qualquer pessoa, porque eu não tinha esse conhecimento. E aí quando eu digo que a minha percepção mudou, foi nisso. Porque eu passei a me conhecer. Em quem a Ellen é como esposa, em quem a Ellen é como dona de casa, quem a Ellen é como administradora do lar. E eu passei a me conhecer. E durante esse processo, uma coisa que eu tive que evitar muito eram as comparações. Porque eu me comparava o tempo todo com outras pessoas. Mas outra pessoa faz melhor, outra pessoa parece que é mais fácil, e pra mim é tão difícil, por que eu não consigo? E eu me comparava muito. E nessa comparação, eu me privava de me conhecer, você me entende? Porque eu ficava só me comparando, olhando para as outras pessoas, gastando tempo olhando para as outras pessoas e não olhava para mim. Então, a minha percepção foi mudando nesse processo. E foi muito mais simples do que eu imaginava que seria. Aí você me pergunta, como que a sua percepção mudou? Quando eu me conheci.
quando eu me dediquei tempo a mim mesma. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer passar tempo com essa pessoa. Quando a gente quer aprender alguma coisa sobre, sei lá, o nosso amigo, o nosso marido, que seja, a gente vai atrás, não vai? Então, se eu quero me conhecer, eu tenho que passar tempo comigo. Eu tenho que procurar saber aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu quero pra minha vida, aquilo que eu não quero pra minha vida. Então, a minha percepção mudou nisso, sabe? De conhecer a Ellen. E um ponto que mudou muito foi focar nas experiências. É uma coisa que, cara, é muito incrível, assim. Quando eu paro pra pensar, por exemplo, na minha casa. E aí eu penso, nossa, eu tenho que fazer uma faxina na minha casa hoje. Geralmente eu faço na sexta. E toda sexta eu pensava, eu tenho que fazer uma faxina hoje. Aquilo era um peso. Porque eu pensava, pra que eu vou limpar? Amanhã vai estar sujo. E ninguém vai ver isso. Pra quê? E era um peso, era ruim. E aí eu parei pra analisar de uma outra perspectiva. Ok, eu vou limpar minha casa hoje? Vou. Mas o que isso vai causar? Poxa, isso é uma experiência pra minha família. Porque a hora que meu marido chegar, ele vai chegar numa casa limpinha, numa casa cheirosa, numa casa gostosa. E eu mesma, Ellen, vou aproveitar disso. Então, se eu tenho que lavar uma roupa, por exemplo, cara, a hora que meu marido abrir o guarda-roupa e pegar uma roupa limpa e cheirosa, vai ter aquela experiência, ele vai sentir, opa, nossa, tá bom isso aqui, né? Quando eu faço uma comida, por exemplo, e coloco a mesa, e aí minha família senta pra comer e a gente conversa, não é só uma comida que eu fiquei lá fazendo, fiz de qualquer jeito, ai, que coisa, vou ter que fazer comida de novo. Não, eu preparei um alimento. Quando você faz isso, você prepara um alimento e coloca à mesa. E aí você faz uma refeição com a sua família. Quem tem filhos, no caso, né? Quem ainda não tem. Mas você faz uma refeição com o seu marido, que seja. E aquilo cria memórias, aquilo cria experiências. Talvez o seu filho, daqui a alguns anos, vai falar, nossa, mas minha mãe fazia um bolo que eu vou te contar, era muito bom. Então, quando a gente passa a olhar essas coisas como experiências, torna tudo diferente. Então, hoje já não é mais um peso. Hoje eu sei que eu faço porque eu gosto. Porque eu vou aproveitar disso e a minha família aproveita disso. Não é só mais uma comida, não é só mais uma... Não é. É amor com o outro, é cuidado, é respeito com a outra pessoa. Então, essa que foi a minha percepção que mudou, sabe? E é mais fácil do que eu imaginei que seria. Porque, como eu falei, deixa de ser um peso. E aí se torna algo prazeroso. E aí você faz porque você gosta, porque você se sente bem fazendo. Você não fica pensando que, eu vou fazer agora, mas, sei lá, semana que vem eu vou ter que fazer de novo. Não. Tu faz pensando que, nossa, a minha família vai tirar proveito disso. E o que importa é isso. Sim, uma coisa que eu achei muito legal, porque antes eu tinha uma dificuldade muito grande de, por exemplo, eu vou lá, vou cozinhar, eu vou perder. Eu achava que eu ia perder tempo lá na cozinha. Eu posso nesse tempo estar fazendo outra coisa. E uma vez eu comprei um curso, ele era um curso assim, que igual a gente tá fazendo aqui agora, era aulas e era um bate-papo. E esse curso, nossa, naquele tempo ele me ajudou muito, ele me fez amadurecer e evoluir muito. E uma coisa que eu peguei daquilo que eu achei muito legal é falando assim, se você quer passar mais tempo na cozinha, torne aquele ambiente mais a sua cara, vamos dizer assim. Um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais legal. Porque, querendo ou não, um ambiente que se torna mais bonito, aquele ambiente que você decora do seu jeito, ele se torna um lugar que você tem prazer em ficar ali. Então eu falava assim, nossa, que legal, mas como que eu vou decorar, como que eu vou deixar do meu jeito se eu não tenho dinheiro? Muita gente deve ter pensado isso agora, depois de eu estar falando isso, né? Tipo, mas o que eu faço se eu não tenho dinheiro? Vou ter que reformar tudo? Não, gente, são detalhes. Por isso que as pessoas falam que os detalhes fazem a diferença. Gente, sabe o que eu fazia? Eu saía pra rua, eu ia naquelas arvorezinhas que tinha florzinha. Gente, eu ficava até com medo do dono da casa me ver na rua e me xingar. Eu ia com a minha faquinha assim, eu ia lá e cortava uma florzinha tão linda. De verdade, eu pegava um buquezinho, colocava um vasinho e deixava a florzinha pela casa. E eu achava muito legal, mas de 3 em 3 dias eu tinha que ir pra rua pegar a flor nova. Mas era algo que fez muita diferença, porque nossa, que casa bonita. Eu me sentia bem. É aquilo que você falou, que se conhecer, entendeu? Fazer primeiramente pra você também. Porque se você se ama, se você cuida de você, se você faz as coisas pra você se sentir bem, você vai fazer para os outros sem ter esse peso, tipo assim, meu Deus, nossa, entendeu? Porque você vai ser feliz, então, consequentemente, você vai fazer as outras pessoas felizes. E
você só faz isso se você estiver feliz, né? Porque é aquilo, como que você cuida de outras pessoas se você não consegue cuidar nem de você, se você não cuida. Então tem que dedicar tempo. E aí até o nosso tema fala sobre realização, né? E eu vejo que tem muita conexão nisso. Nós, donas de casas, será que podemos nos sentir realizadas? Será que nós nos sentimos valorizadas? E como que isso acontece? É uma boa pergunta. E eu me vejo, eu refleti muito sobre isso. E eu pensei, sim, é totalmente possível. Falando na minha experiência, né? Quando eu passei a enxergar isso, de ser dona de casa de uma outra perspectiva, eu passei a colocar mais amor, mais vontade em fazer aquilo, mais alegria. E a minha família, meu marido sente isso. Ele sente que é diferente. E, consequentemente, vem um retorno pra mim e pra minha família. Então, eu me sinto valorizada. Eu me sinto realizada porque eu tô fazendo algo que eu me sinto bem. Porque deixou de ser um peso lá atrás, lembra? Já deixou, já não é mais um peso. Então, se não é um peso, é algo que eu faço por prazer, eu consigo me sentir realizada e eu me sinto totalmente valorizada. O que muda completamente o cenário. Sim, muito legal, Ellen. Isso que você falou, eu fiquei refletindo, fiquei pensando o que você tá falando. É algo muito interessante que muitas vezes a gente não para pra pensar. Sim, né? É porque são os frutos, né? Eu vejo essa valorização, essa realização como fruto do processo. Esse processo de enxergar, esse processo de mudança. Então, esses dois sentimentos, essa realização e a valorização são frutos, são as nossas recompensas, são o que dá certo, digamos assim, o retorno que a gente tem. E é muito especial, faz total diferença. E se você pudesse dar 3 dicas para as pessoas que estão em casa, para as mulheres, que elas devem estar pensando agora, tá, mas como que eu faço para me conhecer? Como que eu faço para gerar esse sentimento dentro de mim, de querer cuidar, de poder, sabe, me sentir realizada, igual você falou, que você chegou uma época que você começou a se sentir realizada por fazer tudo isso. O que você falaria para elas? 3 passos, assim, práticos. A primeira, sem dúvida, é se conhecer. De verdade, parece simples, mas é isso. Gente, sério, senta, passe tempo com você e sabe, se conheça. Se conheça ali, coloque no papel o que você não sabe tanto sobre você, o que você gostaria de saber ainda mais, né? Se conheça verdadeiramente mesmo. É difícil, tinha dia que eu fazia isso, parecia que nada estava acontecendo, parecia que era ridículo, mas deu fruto, sabe? Sim. Invista, sabe? Realmente, coloque ali o seu tempo, ok. Eu fiz uma listinha, é isso aqui. Então vamos colocar em prática? Vamos ver se tá dando certo? Beleza, então você fez sua lista, agora você vai colocar em prática. Como eu falei, são situações que eu mesma testei dentro do meu casamento. E você acha que todas elas deram certo? Não. Então, a primeira coisa, faça uma listinha, se conheça. Coloque ali tudo que você gostaria de mudar, tudo que você não conhece sobre você. Segundo passo, coloque em prática. Coloquei em prática, ok, Ellen, vi que algumas coisas deram certo e outras não. O que eu faço? Senta de novo, coloca de novo e tenta de novo. Não deu certo? Ok, tenta de uma outra forma. Tenta uma outra coisa. E assim você vai se conhecer, você vai conhecer mais a sua família e você vai conseguir sentir essa realização e essa valorização. Sim. E o terceiro passo, pra finalizar? São os 3, amiga. Pera, o primeiro, vamos recapitular. É você ali gastar tempo com você. Sim. O se segundo. Conhecer. Segundo, colocar em prática. Coloquei em prática, não deu? Você faz tipo uma revisão. Sim. Sabe? E coloca em prática de novo coisas novas até dar certo. Faça dar certo do seu jeito, dentro da sua realidade, aquilo que cabe ali na tua vida. Até você ver o que funciona. Perfeito. E para quem também criou essa vontade, criou tudo isso dentro de você e deseja conhecer mais sobre esse interior, conhecer mais sobre essa parte da mulher, de planejamento, de se conhecer e tudo isso. A Ellen, gente, vou apresentar aqui pra vocês. Ela tem um canal no YouTube, né, Ellen? Sim. Que você traz todos esses conteúdos, né, pras pessoas. Fala um pouquinho pra gente, assim, pra gente finalizar. Sim, eu decidi criar meu canal justamente com esse intuito, de ajudar outras pessoas, de ensinar aquilo que eu aprendi, né? Porque eu acho que todos nós podemos e devemos ajudar outras pessoas. Então, com esse objetivo, eu criei o meu canal. E lá eu compartilho a minha rotina, compartilho o meu dia a dia, alguns ensinamentos sobre comportamentos, levo receitas também, mostro vlogs, passeios. Então tem muito conteúdo legal. E eu sempre busco trazer conteúdos que agregam valor à vida das pessoas.
Porque de nada adianta uma pessoa entrar num vídeo meu e sair com a sensação de que perdeu o tempo dela. Sim. De que nada valeu. Sim. Então eu sempre busco isso, trazer conteúdos que agregam valores à vida das pessoas. E o mais importante, eu mostro lá uma rotina mais leve, sabe? Uma rotina que é possível você ter dentro da sua realidade. Algo que você não precisa se cobrar tanto. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas tentam dar conta de tudo. Eu mesma já tentei e a gente não consegue. É humanamente impossível dar conta de tudo. O que a gente precisa saber é quais são as nossas prioridades. Então, dentro de tudo que você tem para fazer lá do seu dia, o que é a sua prioridade? Ah, a sua prioridade é você, a sua família, o seu trabalho? Ok. Então, o essencial disso é você atender as suas prioridades. Porque se as suas prioridades foram atendidas, você deixa de olhar para aquilo que você não fez. E você para de se sentir incapaz, você para de ficar triste e você começa a se alegrar olhando para aquilo que você fez. Então, eu acredito que a essência, assim, do meu canal, apesar de tudo, é isso, é levar para as pessoas e transmitir para as pessoas que elas podem sim trilhar uma jornada de uma forma mais leve, de uma forma mais alegre, se conhecendo, amando o que fazem e se conhecendo, sabendo o seu real valor. Porque todas nós, mulheres, todas somos importantes, todas somos fortes. Como você falou eu concordo totalmente. Uma mulher forte, ela faz o seu marido forte, ela faz os filhos fortes e ela cria uma geração forte. E é exatamente nisso. Então, quando a gente se conhece e a gente sabe a força que a gente tem, que a gente cuida desse ministério que Jesus confiou a nós, mulheres, porque se Ele confiou, nós somos capazes. Sim. E Ele nos capacita. Então, quando a gente sabe disso, a gente entende a diferença que a gente pode fazer. Então, esse é meu objetivo com o meu canal. Se você não conhece, Ellen Portela o nome, vai lá, né? Se inscreve no meu canal, acompanha que tem muita coisa legal e muitos ensinamentos pra gente compartilhar umas com as outras. Muito obrigada, Ellen, por ter compartilhado todo esse conhecimento, tudo isso, essas experiências que você teve na sua vida e que eu tenho certeza que você vai ter ainda mais para você ajudar outras mulheres a se tornar cada vez mais fortes, né? Então, eu agradeço de coração por você ter tirado o seu tempo para estar aqui conosco, trazendo conhecimento, trazendo edificação e sendo totalmente direcionada pelo Espírito Santo, viu? Muito obrigada, muito obrigada de coração. Fiquei muito feliz por poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi. É muito bom. E como eu falei, nós podemos e nós devemos ser pessoas que incentivam as outras e que ajudam outras pessoas. Então, muito obrigada por esse convite. Eu amei. Nem fiquei nervosa. Adorei mesmo e muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aqui nos ouvindo. Nós agradecemos muito. Nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem a rádio 107.1. Me acompanhem também no Instagram, Bru Santos Costa, e também a Ellen Portela e o Gilson. Tô quietinho aqui hoje. Parabéns, tá? Parabéns pela entrevista, um bate-papo maduro. Né, quem está ouvindo em casa parece duas senhoras de 50 anos, né, com uma experiência assim, uma maturidade muito bonita, tá? Parabéns pela entrevista. Obrigada. Sucesso. Então siga essas meninas, viu, gente? São meninas de ouro, hein? Gratidão. Muito obrigada, eu volto já com mais músicas pra você, não sai daí não. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei muito, como eu falei, eu tô muito feliz, dá pra ver, eu acho, né, assim, meu rosto tá escancarado, assim, quanto eu gostei. E eu gostaria, como eu falei, de ter deixado isso aqui registrado para vocês, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso. Então, que você possa ouvir essa mensagem, que você possa ser edificada, que alguma coisa do que eu falei sirva para você. Tanto o que eu falei, quanto as experiências da Bruna, da minha amiga, que alguma coisa do que nós falamos tenha ficado de reflexão para você, que você possa guardar isso no seu coração e que você possa saber que você é valiosa, que você é forte. Então é isso, já falei bastante. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curte bastante esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!